Olá, todos me veem? Me ouvem? Sim. Ah, agora foi. Perdão, deve ter sido. Eu tive um problema aqui na internet mesmo, então. Agora todo mundo está me ouvindo e me vendo, né? Sim, te ouço. Ótimo, beleza. Então, até agora, eu estava. Para mim, vocês estavam me vendo ou me ouvindo? Eu não tinha visto a mensagem de vocês antes. E eu acabei explicando, como ninguém fez nenhuma pergunta, eu expliquei a matéria, tá? E também já comecei a resolver o primeiro. Só escrevi aqui o primeiro exercício do EP da semana, que é da aula 11, exercício 11.1. Tudo que eu falei antes de voltar ao normal aqui, fiquem tranquilos que está tudo gravado, tá? Eu gravei tudo. Ou seja, explicação vocês não perderam nada, mas mesmo assim podem perguntar. Vocês têm alguma pergunta? Agora eu consigo falar com vocês. Eu gostaria de saber se, ao final, eu poderia tirar alguma dúvida relativa à AD2. Pode falar agora, não precisa De... esperar o final, não. Pode falar agora. Pode falar agora? Pode. É porque, é assim, ó, tem uma parte ali que eu não entendi, vendo a apostila, que Sim. é... Só chegar aqui para falar aqui mais... Aqui é aquela parte de aplicação, poupança nacional, renda e consumo. Sim. Eu sinceramente, eu não entendi aquilo ali. Mas o que que você não entendeu? Sim, na verdade, é o conceito, né? Ah, tá, o conceito. Tá. Renda. Vamos tentar trazer para matemática aqui para a gente, tá? A gente está na Certo. semana de derivadas, a gente verificou semana passada que quando a gente deriva, quando a gente trabalha essa parte também administrativa, é a função custo, né? A função, mais para frente a gente vai ver receita e vai ver lucro. Mas como a gente está no custo, o que acontece? Quando a gente deriva uma função, o que é derivar uma função? Tá? O ato de derivar essa função está calculando a sua variância, tá? Ou seja, como está variando a minha função. Ok. Entendeu? Então, quando ele fala de poupança nacional, renda, eu não sei se você percebeu lá na hora da aula, mas ele falou, ele está escrito lá assim: a renda está atrelada a quê? O que que é a renda? Matematicamente. Vai estar atrelado ao consumo. Ótimo. É o consumo. Ou seja, a renda, só tem duas coisas que ela pode ser. Ou ela é, tá? O que a gente precisa determinar, ou seja, ou ela é o termo dependente, ou ela é o termo independente. Qual dos dois você entendeu? Renda é o termo se é dependente ou se é independente. Isso, qual dos dois que é Na o que você verdade, entendeu? eu vou ser sincero, eu não tinha nem raciocinado com isso. Porque assim, a gente, independente da matéria, eu tenho que trazer para o lado matemático da gente, tá? Por isso que eu estou dando essa volta toda. Ok. Derivar, tá? O que é derivar uma função? A gente está verificando que transformação ela está sofrendo. Então, Ok. derivar, eu estou variando essa função. Não sei se você lembra um pouco de física no médio. Mais ou menos. Então, vou tentar dar um exemplo de física. Quando a gente calculava a velocidade média, lembra disso? Ok. A velocidade média, o que é a velocidade em si? É o espaço que a gente percorre em determinado tempo, não é assim? Tempo. Exato. Melhorando mais ainda, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok. Se eu te disser que a velocidade é a mesma coisa que a derivada. Sim, seria aquele intervalo instantâneo, né? Que você vem chegando até atingir o ponto. É isso aí. Agora, aplica a mesma coisa em relação à renda e à poupança nacional. Quando você deriva uma função, é isso que você está fazendo. Mas assim, o que eu queria entender, essa poupança nacional seria o quê? É isso que eu não entendi.
Porque quando você fala em velocidade, tempo, eu consigo entender. Agora, a poupança nacional com renda e consumo ficou um pouquinho forte para mim. Só que a poupança nacional, ela depende, que assim, eu tenho que tomar cuidado se eu não te dou a resposta. Não, entendi. O que a poupança nacional é? Ela depende de que forma a sua renda está sendo aplicada. Por isso que eu entrei perguntando, o que a renda é para você? Ela é um termo dependente, que depende de alguma coisa, ou ela é independente de qualquer coisa? A renda. Não, a renda é dependente. Dependente? Assim, ela não depende do consumo? A renda? Ao contrário, né? É o contrário. Aí já foge um pouco da matemática. Eu tenho ela para chegar no consumo. Isso, a gente entra na administração, né? Okay. O consumo depende da renda. Certo. Então, a renda é o quê? Independente. Ótimo. Quando a gente trabalha agora, eu vou trazer para matemática. Quando eu falo assim, independente, a gente lembra do termo independente. Eu posso trabalhar função. F de x é igual a x mais 5, por exemplo. Tá? Qual é o meu termo independente? Meu termo independente... É a função ali, o x, né? Não, na verdade é o x. É o x. O meu x não depende de ninguém. O meu x é a minha renda. Renda. Agora, quem é o termo dependente? Que depende? A função. É a f de x, que a gente também chama de y. Ah, tá. Agora, traz isso para a renda. Chama a sua renda de x. Ah, entendi. Aí, lógico, a gente está Aí eu estou chamando da poupança nacional ainda. Esse f de x, eu diria que seria o consumo. Também. O seu termo independente, que é o x, vai te levar a um consumo. O seu consumo vai te levar à poupança. Entendeu? Entendi. O consumo leva a poupança. Dependendo qual for o valor do seu consumo, né? E de quanto você tem de renda, se você agora dá uma lida na aula. Havendo um excedente, eu vou ter a poupança. Perfeito. Tá vendo? Ah, tá. Eu não posso passar muito disso, não te dou resposta, porque a pergunta é sobre isso. Mas não, você entendeu. Eu queria entender para poder formular a pergunta, a resposta, tá entendeu? Lendo só o livro, eu não entendi. Sim, agora agora eu vou conseguir ver o exercício aqui. Eu acho que do exercício que tem embaixo no livro, eu consigo chegar que ótimo. a uma resposta. Fica tranquilo, porque por isso que essa questão está na D. A D vocês têm tempo para fazer em casa, então vocês têm que pesquisar outras fontes. Entendi. Não se acanhe, não se prenda só ao livro do CEDERJ, não. Joga na internet, vai para o Google, poupança nacional. Deve ter alguma coisa falando sobre isso fora do nosso material, tá? Não espera a tutoria, entendeu? Entendi. Deixa eu só te fazer uma última pergunta, sem querer atrapalhar os outros, que eu sei que... Não, não atrapalhando nada. A tutoria é isso, fica à vontade. Agora, assim, eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Ah, tá. Eu queria tirar uma dúvida com relação à derivada, derivada de uma expressão, por exemplo, x mais 3 elevado, tudo isso elevado ao quadrado. Existe como ainda chegar a uma derivação disso? X mais 3 e ele todo elevado ao quadrado. Exato. Você quer derivar isso aqui? Na prova, na AD, as duas questões que estão mandando fazer a derivação, eu chego na primeira derivação dela, o denominador me dá alguma coisa como isso daí. Não, aí, para eu fazer uma segunda derivação, eu teria que saber como derivar isso. Ou seja, você quer saber como é que eu derivo uma função que é quadrática. Isso. A gente tem dois caminhos, tá? Certo. O que é x mais 3 ao quadrado antes da gente derivar? X... Ah, tá. Seria eu fatorar, né, ele, digamos assim. Né? Você pode, E depois você deriva isso aqui. Tudo. Mas, vamos pegar... Mas olha só, guarda aí, não faz ainda não. Tá. É uma saída que eu posso te dar para você fazer uma prova. Tá? Você está fazendo uma prova, você travou. Você pode fazer isso aqui antes de você derivar. Você pode melhorar ela.
Tá? Mas isso aí quando é um quadrado. E se o expoente é alguma coisa como deu ali, que é bem alto. Mas é interessante também te explicar aqui, ó. Então aqui tranquilo. Aí aqui você vai derivar, você consegue, né? Tá. O primeiro a primeira até daria para fazer por esse caminho. Na verdade, as duas dá para fazer por esse caminho quadrado. Mas agora eu vou para uma parte aqui que eu tenho que explicar para vocês também. Vocês têm que saber. Aqui tem outra forma de derivar, que eu falei semana passada, a gente chama de regra da cadeia. Ah, entendi. Olha que interessante. Aqui, de cara, isso aqui não é um parênteses elevado ao quadrado? É um parênteses elevado ao quadrado. Então, se eu for derivar isso aqui, é como se o parênteses fosse uma letra. Tá? Exato, entendi. Eu vou chamar assim, ó, A ao quadrado. Vou falar que A é igual a x mais 3. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer quando for derivar, ó. Derivado vai dar 2. 2. A 2 menos 1. Elevado a 1. Né? 2 menos 1 vai dar 1, não é isso? Isso, exatamente. Mas quem é A? A é x mais 3. Agora repara. O meu A, eu poderia derivar direto pela regra do expoente que a gente aprende no início. A regra direta, né? Joga para frente, diminui 1, não é assim? Isso. Só que, repara, o que está na base do meu expoente é somente uma letra? Não. É um polinômio. Polinômio. Então, aqui, eu só usei lá para te ilustrar. Não é somente A, mas você vai começar utilizando a regra básica, que é o quê? É todo mundo ao quadrado. Então, primeiro eu uso a regra do quadrado. Jogar para frente, repetir a base e diminui 1. Deu 1 aqui, não foi? Deu aí, exato. Vou colocar só para simbolizar. Ficou 1. Só que, ó, aqui é somente uma letra? Não. Como não é uma letra, ou seja, é uma função composta. A gente deriva direto pela regra básica. E como aqui não é somente uma letra, a gente multiplica pelo derivado do que está dentro. Clever. Diga. Mas por que eu não conseguiria fazer a distributiva? Fazer 2x mais 6? Porque seria o mesmo resultado. Por que eu tenho que derivar, tenho que multiplicar pela integral? Pela derivada, quer dizer? Não tem que multiplicar, não. Não é obrigatório. No caso de um polinômio. Tá? Vou dar um exemplo que você não tem para onde fugir. Digamos que sua função fosse isso aqui, ó. Outro exemplo, tá? ln melhorar. O seu ln, o seu logaritmo está elevado ao quadrado. E agora? Você tem como calcular o ln ao quadrado? Eu não posso botar 1 sobre x mais 2 elevado ao quadrado? Não. Por quê? Porque você colocar 1 sobre x mais 2, você já está derivando, não está? Sim. E o quadrado vai estar na derivação? Não. Entendeu? Você não tem como calcular dentro e depois elevar ao quadrado. O quadrado ele faz parte da sua função. Ou seja, é uma função composta. É a função. Tá? Então é a mesma coisa. Só que aqui, é o que você falou, aqui você consegue. Tá, aí... Pode falar. Kleber, aí... Não, é que você não concluiu ali. Você falou, então, que eu multiplico depois pela derivação do que está dentro. Isso aí. Multiplicado pelo derivado do que está dentro do parêntese. Derivado de x mais 3 vai dar 1. Vai dar 1, exato. Aí ficaria isso vezes 1. Por acaso, tá? Não vai ser 100. Aí eu faço a distributiva. Nesse caso, né? Porque em outros casos pode dar diferente, né? É porque aí eu tenho que fazer a distributiva. Por que deu como se eu não tivesse colocado a segunda parte? Daria o mesmo resultado, tá? Tá. Na verdade, botei 1 aqui, tá errado. Aqui é 3. Então aqui é 2x mais 6, tá? Tá. Sempre é assim. Joga para frente, repete, diminui 1 e deriva pelo que está dentro. É o que vai acontecer. Pela derivada do que está dentro. Isso. Agora, aqui você poderia abrir para depois calcular. Perfeito. Mas aqui você tem que usar essa regrinha que eu estou mostrando aqui. Ó. Porque o ln não tem como você abrir igual um polinômio. Se eu tivesse feito por aquele outro caminho, eu chegaria nisso aí também? 6, com certeza. Ah, entendi.
Não, agora eu acho que eu consegui entender. Ótimo, mas não se esqueça, essa regra de abrir antes é só quando for um polinômio. Agora, como ele fez uma pergunta ali agora, ó, e quando não for polinômio, como é que eu faço? Aí eu vou ter que usar essa regra que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o quê? Ó? Eu tenho que derivar a função. Se eu for derivar a função, ó, o que aparece primeiro? Ela está ao quadrado. Então, primeiro a regra do expoente. Joga o quadrado. Repete o que está dentro, ó. Ok. E diminui 1. Deu 1. Vezes o derivado do que está dentro. Ou seja, derivado de ln. Essa câmera não está pegando Oi? A câmera não está pegando o que você está escrevendo. Não entendi. Eu não entendi o que você disse. É que a sua câmera não tá pegando no que você está escrevendo. Agora foi? Não tá para ver. Não dá para ver? Não está dando para ver o que você está escrevendo. E agora? Não, focado naquele exemplo que você... Hã? Estou conseguindo ver, pelo menos. Agora sim. Foi? Agora foi. Para mim ainda tá um pouco sem foco. Agora tá vendo, agora tô vendo. Calma aí que eu vou fechar. E vou abrir de novo a câmera. Peraí. Pegou? Melhorou. Ótimo. Então, como eu estava mostrando antes, ó. Aqui eu não posso abrir o ln ao quadrado, não vai dar em nada. Então, eu vou usar a regra que eu disse, ó. Tá todo mundo ao quadrado. Então, joga o quadrado, repete a base, diminui 1. E multiplica pelo derivado do que está dentro do parênteses. Derivado de ln. Aí aqui a gente fecha, ó. 2 ln de x mais 2 vezes. Derivado do ln agora, ó. É 1 sobre x mais 2. Estou derivando só o ln, certo? Certo, gente? Sim, sim, sim. E 1 sobre o que está aqui, vezes derivado do que está dentro do ln. Ou seja, a regra da cadeia de novo. Então, nessa questão, são 3 derivadas. Isso. Não são 3, é que é uma derivada que puxa a outra, isso. Então, você derivou 3 vezes. Isso. Então, ó, finalizando, ó. Mas tem exercício que pede, por exemplo, até a derivada segunda. Eu só faço as 2 derivações só e acabou. Isso aí. Mas aqui não tem nada a ver com derivada segunda, não, tá? Isso aqui é uma derivada só, que eu estou mostrando. O meu entendimento é que a derivada primeira, que você chegou no resultado, que ainda dá para fazer mais uma derivação, não é isso? Ela te leva a fazer isso. É a derivada de uma regra da cadeia. Uma derivada. Exato. Isso. Não tem nada a ver com a segunda derivada, não, tá? Agora você me confundiu. Por que eu te confundi? Não, porque é o seguinte, ó. Pelo que eu estava sabendo, eu faço uma derivação, cheguei no resultado, mas ainda tem como derivar mais aquele resultado ali, mais uma vez. Não. Isso seria a derivada segunda. Não. Derivar a segunda é quando você fecha a primeira derivada. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui eu comecei a derivar, não era? Era f de x. Comecei a derivar. Tá. Finalizei ela aqui, ó. Aqui é o final dela. Tá. Aqui é a primeira derivada. Fechei aqui, agora sim. Eu quero calcular a segunda derivada. Eu vou partir daqui. Sim, daquele resultado que você chegou, você faz mais uma derivada. Isso. Agora, isso que eu fiz aqui, esse processo, ó, derivando essa aqui. Quando eu fui derivar, na regra da cadeia, apareceu outra derivada, mas não tem nada a ver com segunda. Ah, sim, claro, entendi. Eu estava entendendo errado. Não, você fez exatamente o que eu estava sabendo, é isso aí. Tá ótimo. Fechou então, gente? Eu teria mais uma duvidazinha ali. Aqui para ver contigo. Tranquilo. Só para fechar. Com relação, até aqui do... Deixa eu ver aqui. Da aula 10, o último exercício, que ele dá ali pede a derivação até a segunda e pede para a gente ver o domínio das funções. Sim. Determinar o domínio.
Aí como é que eu faço essa determinação? Qual seria a função? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Uhum. Eu vou pegar a letra A, tá? F de x é igual. Aí o numerador, raiz de x ao cubo menos 4x. Isso é o numerador, tá? Desculpa. Numerador? Numerador. X ao cubo menos 4x. Isso. Tá, e o denominador é x2 X ao quadrado. mais 3x mais 2. Tá. Tá, aí ele pede para determinar o domínio dessa função. Ele quer o domínio dessa função, ele não quer derivada. Não, primeiro ele pede para você calcular as duas primeiras derivadas e verificar o domínio. No final. Não, desculpa. Determine o domínio de definição de cada uma dessa função e, a seguir, calcule as duas primeiras derivadas. Isso aí. Primeira coisa a fazer é determinar o domínio. Primeiro ele pede o domínio. Então, o que a gente tem de domínio aqui para verificar? Ok. O que é verificar o domínio da função? No geral. O que você entende por verificar um domínio? Determinar o domínio. O domínio por exemplo, é o valor que eu vou chegar a partir dessa função no eixo lá do y. Na verdade, o domínio é o eixo x. O domínio você tem que identificar nos números reais, ou seja, você meio que bota o denominador diferente de 0, ou igual a 0, algo do tipo assim? Tá. Isso, você já me deu. É igual a 0 para achar o valor de x, né? Isso, você me deu a resposta dessa função aqui, perfeito. No caso, você tem que ver as restrições, é isso? Melhor ainda. Era isso que eu queria dizer. Ótimo. Vou generalizar agora, tá? O que é... Excelente, o pessoal está me ajudando aí. Então, olha só, ó. Toda vez que vocês entenderem pedir o domínio, tá? Domínio são os valores que o x pode assumir, tá? São os valores que podem ser raízes da sua função. Ou seja, generalizando, os valores que fazem a sua função dar zero. Tá? As raízes da função é quando a função dá zero. O que são raízes? A minha função só pode encontrar raízes se ela não tiver uma indeterminação, como foi dito agora. Aí a gente vai verificar que é uma função ciente, em forma de fração. E toda fração, o que está embaixo tem que ser diferente de zero. De zero. Então, verificar o domínio, tá? É verificar a sua restrição. Então, a restrição. Primeiro, o que está aqui embaixo, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2 tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. E tem outra restrição também, tem a segunda. Qual seria? A raiz não pode ser negativa. Raiz não, radicando. O que está dentro dela. Isso. Ou seja... X ao cubo menos 4x. Tem que ser maior que zero. Maior que zero? É. Maior ou igual? Por que maior ou igual? Porque pode ser zero. Zero não pode ser negativo. Já vou aproveitar para emendar aqui, ó. Uma coisa não ser negativa não quer dizer que ela não possa ser zero. Por isso que é maior ou igual a zero. Guardem, é importante, parece bobeira, mas quando a gente entende o que está escrito, fica mais fácil de responder. Uma coisa não negativa, perdão, é isso mesmo, uma coisa não negativa, ela, além de ser positiva, ela pode ser zero. Agora, se vocês me falam só maior que zero,
Eu estou dizendo que ela aqui, ela é estritamente positiva. O que é estritamente positiva? Ela só é positiva. Ela não pode ser nem negativa e nem zero. Tá? Por que eu estou fazendo questão de explicar isso? Porque pode vir por escrito para vocês. Tá? Verifique a parte estritamente positiva. O que é estritamente positivo? Maior que zero. Tá? Agora, uma parte não negativa. Não negativa é maior que zero, mas maior que igual. Ok? E nesse caso aí, o denominador não pode ser zero porque causa uma indeterminação. Ótimo. Mas o numerador pode vir a ser zero justamente porque o numerador zero, a função é igual a zero. Perfeito, tranquilo. Isso aí, determinação e fração é só no seu denominador, não poder zerar. Isso aí. Ok. Tá? Então, ó, o que vai ser importante para o nosso domínio? O nosso domínio aqui, ele tem duas sequências a serem verificadas. Na sequência diferente de zero, a sequência maior ou igual a zero. Como é que a gente vai... O que vai ser o meu domínio aqui? O meu domínio vai ser na forma de intervalo. Vocês vão obter um intervalo aqui e vão obter um intervalo aqui também. Aí eu fatoro? Não necessariamente. Aqui pode fatorar para ajudar. Aqui não precisa. Aqui já é uma... né? Isso aqui é uma parábola. Equação de segundo grau. Que é uma parábola, ou seja, como a gente está observando que vai ser intervalo, eu vou responder o meu domínio na forma de intervalo. Aí, no caso dessa primeira, eu vou ter que usar a forma de Bhaskara ali para achar as raízes? Sim, isso aí. Tá. Pode usar também soma e produto se estiver acostumado. Para mim é mais fácil pela forma de Bhaskara, mas mais rápido. Beleza, tá na sua. Tá? Sem pressa. Eu, como gosto de usar soma e produto, eu já sei que vai ser menos, ó, estava errando. Vai ser, deixa eu ver aqui. Estou ruim. Menos 2 e menos 1. Vai ser menos 2 e menos 1. Ô, Clever, mas foi por isso que eu falei para a gente fatorar, para poder achar as raízes, né? Pode fatorar também, sem problema. Tá? Então, ó. Por quê? Como eu falei que vai ser na forma de intervalo, eu vou fazer os sinais. Eu tenho aqui, ó, nessa primeira, eu tenho essa reta aqui com esses pontos, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1, ok. E olha uma coisa importante aqui. São bolinhas. Aí, na prova, vou ter que na AD, eu vou ter que fazer intervalo também, provavelmente. Bom, se for, tem que fazer. Tá. Eu achei duas bolinhas abertas. Por que aberta? Olha aqui, ó. Não é diferente aqui? Diferente. Diferente da bolinha aberta, tá? Hum. Para estudar o sinal agora, falta saber como é a parábola. Eu já encontrei raízes, falta saber o desenho da parábola. Ela é para cima, né? Porque o X, o termo A ali é positivo. Então, você já sabe, perfeito. Já sabe que ela é... Crescente. Crescente não, positivo. Positivo. Tá? Se ela é positiva, você já sabe como é que são os sinais dela. Ó, para cá é positivo, no meio negativo e para cá é tudo positivo. Primeira parte está feita. Agora, ó, segunda parte, que era x ao cubo menos 4x tem que ser maior ou igual a zero. Aqui sim é o que você falou. Sim, mas aquela resposta na forma de intervalo, como é que ficaria aí nesse caso? Do primeiro? Mas aqui não está pronto ainda, né? Ah, tá. Lembra, a minha restrição não tem só essa parte, ela também tem... Tem essa daí. Tá. A resposta final vai ser a junção das duas. Ok. Então vamos fazer assim. Eu estou fazendo a segunda, mas fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Aqui, ó, eu vou fatorar.
x ao cubo, eu tenho x ao cubo e tenho x. Eu posso colocar x em evidência. X ao quadrado. Por quê? É difícil a gente dar o sinal de x ao cubo. A gente não, é difícil calcular esse gráfico. Mas, ó, eu tenho o gráfico de uma reta multiplicado por uma parábola. E ambos têm que ser o quê? Olha que interessante. Maiores ou iguais a zero. Ou seja, maior ou igual a zero. O meu intervalo aqui vai ser o quê? Tudo que for positivo. Tá? Aqui eu já tenho um intervalo. Ó. O intervalo aqui era o quê? Tudo que for diferente de zero. Aí resultou diferente de menos 2, diferente de menos 1, não é? Certo. Por isso as bolinhas abertas aqui, tá vendo? Menos 1 e menos 2, tá? Aqui não precisa de sinais, não. Perdão, fiz errado. Esse intervalo aqui era só verificar os pontos. E qual é o intervalo de resposta? Ó, é tudo isso aqui. Ó. É o que está fora? É o que está fora, não. É tudo. Ah, é tudo? Tudo exceto menos 1 e menos 2. Ó, qual a minha restrição da primeira parte? É ser diferente de zero, não é isso? Isso. E só vai ser diferente de zero quando for diferente de menos 2 e diferente de menos 1. Diferente de menos 2 e menos 1 é só colocar essa bolinha aberta. Isso aqui já está mostrando que é diferente. Tá. Ou seja, o meu domínio na primeira parte é toda a minha reta menos o menos 2 e menos 1. Aqui não. Ó. Aqui já vai ser diferente. Ó, aqui eu quero valores maiores ou iguais a zero, que vão servir, porque é igual, e que são positivos. Então, vamos verificar aqui agora. Ó, na segunda parte, a gente vai ter outro tipo de reta. Na reta x, é uma função afim, é uma função do primeiro grau, que passa no ponto zero. E eu botei bolinha. Por que eu botei bolinha fechada? Porque é maior ou igual. Exatamente, muito bom. Não esqueçam disso. Agora, minha reta é crescente ou decrescente? Crescente? Crescente? Porque ela é x ao quadrado? Não. Estou falando do x, ó, primeiro. O x é positivo na reta. Porque o a é positivo, isso aí. Então, ela é crescente. Aí, nesse caso aí, tu tá fazendo para o x, depois para x2 menos 4? Isso, uma de cada. Porque ó, as duas estão se multiplicando, não estão? Então, eu posso fazer uma de cada vez. Depois eu multiplico o resultado delas. Ah, entendi. Agora, ó, quando eu sei que a reta é crescente, eu sei que para cá é tudo negativo e para cá é tudo positivo, certo? Da bolinha fechada para a direita é tudo positivo. E o que eu quero? Eu quero positivo. Então, o intervalo de resposta está aqui, ó. É da bolinha para lá. Isso, do x. Essa bolinha é o ponto zero, né? Oi? Essa bolinha está no zero, né? Está no zero, porque o valor é zero, né? A função zero é quando o x for zero. Então, eu pego só a parte positiva, que está acima do eixo. E agora, ó, estudando do x ao quadrado menos 4, é uma parábola. Parábola. Vai cortar em 2 pontos. Menos 2 e mais 2. Que também são pontos fechados. Isso. Por que são fechados? Porque é maior ou Igual. Agora falta saber como é que é a parábola. A parábola também é assim, porque o A é positivo. Então, ó, quando a parábola é assim, como são os sinais? Para cá é positivo, no meio é negativo, para cá é positivo. E eu só quero o que for? Positivo. Então, o meu intervalo vai estar aqui e a partir daqui.
Tem como chegar a câmera só um pouquinho para o lado para eu poder ver essa... Tem. Foi? Conseguiu? Oi? Ô, Kleber. Diga. Agora deu. Para mim, eu estou vendo tranquilo. Só uma dúvida. Por que na primeira reta... Quer dizer, eu acho que não, mas isso. Por que eu não preciso botar a bolinha no zero aberta se... Entendeu? Não, na primeira linha mesmo, na primeira reta. Eu tenho aí as raízes -1 e -2. Uhum. Mas eu não poderia botar, depois do -1, o zero aberto? Para ele, porque se ele é diferente de zero, tudo isso que é depois do -1, ele está compreendendo zero, não é? Obrigado. Eu botei na posição errada. Eu não vi achei que era 1, tá certo. Tá? Eu que não me atentei ali. Achei que o -1 fosse 1. Esse zero é aqui, ó. Obrigado. Não, mas não é exatamente isso que eu perguntei. Ah, tá. Bom dia. Na primeira reta, a gente tem as raízes -1 e -2, e a bolinha é aberta justamente porque não compreende isso. Beleza. É diferente. Mas por que eu não preciso botar? Eu entendi que na segunda linha, na segunda reta, você colocou o zero com a bolinha fechada. Sim. Mas por que eu não preciso botar o zero com a bolinha aberta em cima, na primeira reta? Isso. Por que eu não boto o zero com a bolinha aberta aí, se ele pede na função? Aqui está pedindo zero? Não. Ele está dizendo que a função é diferente de zero. Isso. Aí o que a gente verificou? Quando a função for diferente de zero, a gente obteve dois valores. -2 tem que ser. Os valores não podem ser -2 nem -1. Ah, entendi, porque no caso é o x, o diferente de zero é a função toda. Isso aí. Ah, ok, beleza. É por isso que só está negativo nos pontos, no -1 e no -2. O restante tudo é positivo, confere? Na verdade, isso, entre eles vai ser negativo. Mas aqui o problema não é ser positivo ou negativo, né? Não, eu entendi, mas eu estou falando nessa de cima aí que você está mexendo. Naquela dos pontos, -1 e -2. Ali, você falou que o que você achou, marcou aí é que seria positivo, não é isso? Depois do -1, entre o -1 e o -2? Não tem nada a ver com positivo. Eu tinha colocado, mas tinha colocado errado, tá? Eu não preciso levar os sinais negativos ou positivos em consideração, porque ele não quer isso. O que ele quer? Valores diferentes de zero. Ah, diferente de zero. Tá. Não, mas é por isso que eu te perguntei aquela hora qual é a forma que eu responderia isso. Numericamente, digamos assim. Uhum. Pode ver que eu até apaguei os sinais para não dar esse problema, entendeu? Tá. Colocado errado. Aqui, como eu quero, porque a gente tem que interpretar o que o domínio quer. O que o domínio quer? Valores diferentes de zero. A minha função não pode ser zero porque está embaixo. Ok. A minha função não vai ser zero quando x não for -2, por isso bolinha aberta, e quando x não for -1, bolinha aberta. Qualquer outro número está valendo. Ótimo. E é isso que está no esse intervalo aqui está dizendo o quê? Qualquer valor para a esquerda do -2, qualquer valor entre -2 e -1. Ok. Tá. Perfeito. Assim como na reta, vai zerar quando for zero. Perfeito. E na reta pode zerar. Sim. Porque a reta está na parte de cima. Está aqui dentro. E aqui em cima pode ser zero. E por estar dentro da raiz quadrada também pode ser zero. Não pode ser negativo. Não pode ser negativo, tá? Por isso que daqui para cá não tem intervalo. Porque daqui para cá deu tudo negativo. Ah, tá. A mesma coisa para a segunda parte também está aqui dentro. O x ao quadrado menos 4 está aqui dentro também. Ele não pode ser negativo. Como ele foi uma parábola, essa parte era negativa, como estava dentro, não faz parte do intervalo, só faz a parte positiva. Positiva, ok. E a resposta do nosso domínio vai estar aqui, ó, na junção de tudo. De tudo. Ou seja, a resposta da minha função só vai existir quando tiver o quê? Vou apagar aqui para escrever para vocês, tá? Vai ser balizado pelo zero da reta ali. Para lá. Reta.
Na verdade, não. Não? O que vai ser? Ó, agora eu vou botar o domínio, é a resposta. Ó. Tá. O domínio da função vai ser essa reta aqui. Ó. Essa reta aqui tem esse ponto. Eu vou botar o ponto aqui, tá? Vou descer todos os pontos. Ó. Tá. Menos 2, aberto. Minha cabeça começando a falhar. Puxa vida. Ai, pandemia. Agora, se tu puder voltar a câmera para esse lado que tu está escrevendo, senão não enxerga. Foi? Agora foi. Então, ó, eu tenho menos 2 aberto. Eu tenho menos 1 aberto. Eu tenho 0 fechado. E eu tenho 2 fechado. Então, esses são os pontos que a gente tem. Eu desci todos eles, né? Ok. Alguém sentiu falta de alguma coisa? Não. Não, tem certeza? São esses pontos mesmo. Hã? Menos 2 é fechado. Não, é aberto. O de baixo. E o de baixo? O de baixo é fechado. Você mantém o fechado. Repara que eu tenho menos que no 2 x2 menos 4, como é maior ou igual, ele teria que ser fechado. Tá. Mas ele também é. Mas em outra situação ele é aberto. Porque menos 2 é o mesmo ponto para x, concorda? Sim. Concordo. A pergunta que eu tenho para. Ó, repara, eu falei disso semanas anteriores, mas aqui a gente está verificando domínio de função. Domínio de função, lembra que eu falei no início? Verificar se há restrição. Nesse caso de restrição, por que considerei menos 2 aberto? Porque ele não entra. Ele não faz parte. Vocês me disseram, mas tem o menos 2 que é fechado. Mas o menos 2 ele serve para toda, porque a minha função é tudo. Ele serve ele tem que ser aberto porque o denominador é diferente de 0. Ótimo. E aí o menos 2 também não pode entrar de qualquer forma. Perfeito. Como o menos 2 é entre aberto de forma representativa. Isso. Entre aberto e fechado, a gente, nesse caso, porque ele está aqui embaixo, ele não pode entrar, porque ele faz da 0 embaixo. Olha ele aberto aqui. Nesse caso, quem prevalece é o aberto. Gente, domínio tem que satisfazer. Como esse aqui não satisfaz, ele sobrepõe esse aqui que satisfaz. Entenderam mesmo? Entendido. Porque se colocar fechado aqui, vocês erram a questão toda. Mas no caso, na resposta, eu posso desconsiderar ele, né? Desconsiderar quem? No caso, o menos 2, o menos 1 e o 0. Caso a resposta não seria só do 2 para frente? Vamos ver agora. Por quê? O que vai ser resposta? Agora eu vou explicar. Ó. Resposta, eu vou fazer agora um tracejado vertical, ó, imaginário. Tá? Em todos os pontos. Ó. Só vai entrar... Então, aqui é o intervalo de resposta. Só vai entrar na resposta, tá? Aonde houver o quê? Entre os intervalos? Interseção. O que é interseção? Tem que ter intervalo em cima, tem que ter intervalo em todas. Quem tiver intervalo em todas, desce. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3. Tá? Quando tiver nas 3, entra aqui. Se não tiver nas 3, não entra na resposta. Vamos ver, ó. Primeiro estudo, tem intervalo, não tem? Sim. Por isso que eu separei aqui, ó. Tem que ser nas 3. Isso, ó. Aqui tem, aqui nas 3, tem que ter nas 3. São 3 estudos, não são 3 estudos? Tem que ter nas 3. Tem, mas não tem. Se não tem, não entra, que é esse pedacinho aqui para a esquerda do menos 2, ó. Então, aqui não tem resposta. Agora, ó. Segundo setor, que é o setor do meio. Tem, não tem. Se não tem no segundo, já não entra aqui também. Agora, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tem aqui e não tem, né? Estão vendo que não tem?
Isso. Tem nesse pedaço e tem nesse. Também não entra aqui, ó, entre -1 e 0. Terceiro pedacinho, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Não. Também não entra. Só vai ser o que for depois de 2, né? Agora sim, ó. Tem. Então, ó, o único pedaço de resposta. Esse aqui, como já foi dito aí agora, a minha única resposta é essa aqui. Agora vocês vão responder. Domínio da função. Qual é o domínio da minha função? Tem várias formas. De 2 ao mais infinito. Eu posso colocar assim, ó. De 2 fechado a mais infinito. Tá? Posso responder na forma de intervalo. Ou daquela forma... Falar. Mais infinito é aberto ali, né? É. Infinito é sempre aberto, tá? Nunca é fechado. Sempre aberto. Menos ou mais é sempre aberto. Isso. Ou assim também, né? Pertencente a reais, x, mais agora. Essas duas formas são aceitáveis. Qual dessas duas formas é considerada mais, assim, mais completa, mais correta, tanto faz? As duas estão corretas. Qualquer uma das duas se satisfaz. Aqui só toma mais tempo. Pô, mas pelo menos consegui aprender. Ótimo. A minha ideia é essa. Lembrem, tutoria é isso. Vocês vão perguntar e eu vou responder. Entendeu? Tutoria, não vou vir aqui e vou dar uma aula, vocês vão ficar olhando. Vocês têm que perguntar para a gente fazer, entendeu? Prevalecer. As dúvidas que eu tinha eram essas aí. Eu agradeço muito, hein? Muito obrigado. Estamos aqui para isso. Então, gente, qualquer questão, aproveitando que o nosso amigo perguntou, qualquer questão de domínio que vocês não conseguem calcular o domínio de primeira, vocês têm que verificar as situações do domínio. A gente verificou, ó, não podia ser 0 embaixo, levava a um intervalo. Não podia ser negativo em cima, levava a outro intervalo. Quando vocês pensam como intervalo, o domínio todo vai ser o quê? A interseção de... Qual vai ser a resposta do domínio? A interseção de intervalos, que no nosso caso só se deu aqui. Poderia ser composto de outras partes, não tem problema. Beleza? Vamos lá, então. Vocês que mandam. Ô, Kleber. Diga. Aonde que estão ficando as tutorias que foram gravadas? Porque a da semana passada eu não achei. Aí você falou que teve das 6 às 6h30, você ficou explicando a matéria, que a gente pode ver depois. Mas aonde está ficando? Está mandando para onde? Então, na verdade, eu envio ela para o coordenador. Ele que ficou de colocar na plataforma, entendeu? Como eu não dou vídeo tutoria, no meu caso é videoconferência, é ao vivo, né? Mas como eu consegui disponibilizar de eu gravar, eu envio para ele e ele que ficou de postar na plataforma. Então, na verdade, eu até perguntei para ele onde é que ele colocou, só que ele não respondeu ainda. Já procurei na plataforma também, eu não achei, tá? Mas eu vou falar com ele, assim que a gente terminar aqui, eu vou entrar em contato com ele de novo para saber. Legal? Tá bom. É bom porque, quer dizer, a gente perdeu bastante explicação no início, né? Não, tranquilo, mas pode ficar tranquilo que está gravado, pelo menos, tá? Tá bom. E mesmo assim, não sei se teve algum problema, porque a plataforma tem dado problema lá que ele relatou mais cedo. Mas eu já estou agilizando aqui e eu estou criando um canal meu no YouTube e vou jogar esses vídeos também, todas as tutorias que eu dei até agora, nas videoconferências, eu vou jogar no meu canal do YouTube. Eu vou passar para vocês também. Eu vou deixar na plataforma lá. Eu creio que no final dessa semana agora eu consigo agilizar o canal. Nós agradecemos. Nada, tranquilo. Posso apagar aqui? Eu não acompanho. Pode apagar. YouTube é bom que fica tudo lá armazenado, né? Sim, então... eu tô tendo problema, porque como eu tô gravando, eu mando para ele. Eu também tô ficando com os vídeos gravados no celular e eu tô sem espaço já. Então, afinal de contas, são 2 horas de filmagem, né? 2 horas dá bastante espaço na memória do celular e na mão. E é bom também
Uma coisa, Kleber, a gente consegue acesso a esses vídeos que você está gravando na plataforma do CEDERJ? Então, é exatamente isso que eu respondi agora. O coordenador, eu quando termino aqui, eu mando esse vídeo, eu mando o link desse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu mando para ele. Certo. Quem ficou de postar na plataforma foi ele, entendeu? Eu não tenho acesso. Ah, tá, porque na plataforma, nenhum desses vídeos seus aí tá na plataforma. Beleza, eu já perguntei, na verdade, já perguntei para ele tem uma semana mais ou menos, onde que ele dispôs os vídeos, só que ele não respondeu ainda. Como a plataforma tem dado problema, que ele disse ontem, então pode ser por causa disso também. Entendi. Mas eu estou agilizando para colocar no YouTube por conta disso mesmo. Vou jogar no YouTube e vou avisar vocês. Beleza. Também poderia jogar no Drive, que aí o Drive fica uma pasta só separada, talvez. No Drive também. Na verdade, quando eu termino esses vídeos, eles ficam gravados no meu Dropbox. Também é um Drive, né, na verdade. Se quiser, depois eu posso disponibilizar para vocês o caminho dele também no Drive. Sem problema. É bom. Drive. Tá? Mas por via das dúvidas, eu vou botar no YouTube que fica mais generalizado. Kleber, queria te agradecer, eu vou saindo eu tô na luta aqui ainda no estudo da AD, tá bom? Sem problema, fica à vontade aí. Falou, um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade, então, após a dúvida. Eu estava falando sobre os intervalos do exercício 11.1. Ele quer, o que ele quer na questão? Os intervalos onde a função é crescente e decrescente e o estudo dos pontos máximo ou mínimos locais. Ambos dependem do quê? Da derivada. Tá? Derivada da função me leva a todos os dois casos. Por quê? Crescente, vamos pegar aqui, ó, é onde a derivada é maior que zero. Lembram disso que eu falei? Na verdade, eu falei, mas vocês não estavam vendo, mas está gravado. Tá? Verificar onde a função é crescente é saber aonde a sua derivada é maior que zero. E verificar aonde a função é decrescente é saber aonde a sua derivada é menor que zero. Tá? Máximo e mínimo. Só vai existir máximo e mínimo onde a nossa derivada for igual a zero. Então, reparem, a aula da semana fala sobre isso. Máximo e mínimo, crescente e decrescente, ambos estão envolvidos com a nossa derivada. É derivar a função e obter o quê? Estudos. Ó. Quais são os estudos que a gente vai aplicar na derivada? Quando a nossa derivada for zero, quando a nossa derivada for maior que zero, quando a nossa derivada for menor que zero. E sabe onde a gente vai ver isso? Estudo de sinais. Tudo vai estar voltado para a gente derivar a função e estudar os seus sinais. Ok? Clever. Diga. O máximo local e o mínimo local é a mesma coisa que relativo, né? Isso. E o global é absoluto, né? Isso. Global absoluto, local é relativo. Relativo, ok. Se você for procurar em outras fontes, você vai encontrar isso aí em cálculo 1. Cálculo 1 fala sobre isso. Relativo e local é a mesma coisa, tá? Tá bom, valeu. Então, nesse exercício ele pediu... Deixa eu pegar qual é a função. Vou pegar a letra A para a gente ver. Na letra A, ele deu essa função aqui. Todos entenderam o que eu coloquei aqui? Vou apagar. Sim, foi. Beleza. Deu problema com o arquivo. Vou apagar só esse aqui para me ajudar. Então, vamos juntar só passo. Letra A. Meu arquivo. Aqui. F. Já me deu essa função. F.
Então, deu isso aí. Ele quer decrescente, verificar os intervalos onde a função é crescente e decrescente, e quer verificar os intervalos, aonde tem, se existe pontos de máximo e mínimo. Tudo eu falei que gira em torno da derivada, certo? Então, a gente vai ter que derivar uma função logarítmica. Mas aqui tem uma parte importante. Antes da gente verificar se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que verificar se a função, a f de x. Eu falei que a gente só vai verificar isso quando verificarmos a derivada. Mas a nossa função tem uma coisa importante aqui. Ó. Você sabe dizer o que é isso aqui? Essa relação que ele deu aqui, o que significa? F, dois pontos, esse pedaço C. Esse é o domínio da função? Perfeito. Essa relação aqui, ó, domínio, imagem. Tá? Então, o que está dizendo? Que essa função f de x log de raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, qual o domínio dela? Entre menos 3 e 3, aberto. O domínio da função está aqui, não está? Esse é o domínio, tá, gente? Se esse é o domínio, eu vou para a minha função. Antes de derivar, olha o que acontece. Antes de derivar, eu quero ver se realmente ela pertence a esse domínio. Porque a minha questão está onde? Nesse domínio. Verificar se ela é crescente ou decrescente nesse domínio. Encontrar pontos de máximo e mínimo local nesse domínio. Por isso que eu circulei ele. Mas, vamos ver se esse domínio ele existe. Vou pegar a função, ó. Domínio de f. Se eu for calcular o domínio da minha função, vamos ver. Primeiro, a minha função é uma função logarítmica. Numa função logarítmica, o que está no logaritmando tem que ser o que mesmo, gente? Alguém? Ninguém? Maior que zero? Maior que zero. No logaritmando, ou seja, eu tenho que raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 tem que ser maior que zero. Segunda restrição. O que mais eu tenho de restrição aqui? Aquele número embaixo, que eu não sei o nome, tem que ser maior e diferente de 1, né? Maior que zero, diferente de 1. No caso, na base do logaritmo, né? Mas no logaritmo, a minha base ali é 10. Então, como é 10, ela já é diferente de 1 maior que zero. Mas, tá. Então, além disso... Seria a parte de dentro. Ou seja, além dessa restrição, eu tenho alguma outra restrição? A restrição da raiz? Isso, ó. Aqui, dentro do logaritmo tem uma raiz. E dentro da raiz tem uma coisa. E essa coisa dentro da raiz não pode ser negativa. Outra restrição ali, ó, é dizer que x ao quadrado menos 9 tem que ser... Maior ou igual a zero. Ou seja, não negativa. Não negativa, positiva. Lembra que eu falei mais cedo? Agora vamos calcular ambos. Por quê? Eu só posso calcular isso aqui, eu só posso começar a verificar se ela é crescente ou decrescente, se ela tem máximo e mínimo, se ela estiver nesse domínio. Porque no enunciado da questão, ele deu esse domínio para a gente. Por isso que eu perguntei no início se vocês entendiam essa relação aqui. Qualquer questão que caia na prova, na D, se ele der escrito dessa forma, eu tenho uma relação, e essa relação me leva a essa função. Essa função pertence a essa relação. Tá? Vamos verificar se realmente o domínio faz parte aqui. Ó. Então, o domínio daquela função lá tem que estar aqui dentro. Se eu for verificar o domínio aqui para calcular, ó, eu elevo ambos os lados ao quadrado. Eu vou ter x ao quadrado menos 9 maior que zero. Eu vou ter x ao quadrado. Vou melhorar. X ao quadrado menos 9 maior que zero. Vou guardar aqui, ó. X ao quadrado menos 9 maior que zero.
Só vai servir o que for positivo. X ao quadrado menos 9 é uma parábola que corta nos pontos menos 3 e 3. Bolinha aberta. Por que bolinha aberta, Cléber? Porque aqui é maior, não é maior ou igual. Parábola com a concavidade para cima. Porque o A é positivo. Quando a parábola é assim, seu estudo de sinais é assim. Qual é a resposta da primeira parte? Só a parte positiva. Porque, ó, maior que zero é positivo. Minha resposta está aqui, ó. Então, na primeira parte, qual é o domínio da primeira parte? Ó, de menos infinito a menos 3 aberto, união de 3 a mais infinito aberto. Só que também tem essa parte aqui, ó, elas estão juntas. X ao quadrado menos 9 maior ou igual a zero. Aqui não tem muito o que fazer também. Aqui eu vou te dar o sinal também, ó. Eu só quero as partes que forem positivas. A diferença é que o ponto vai ser fechado. É a mesma parábola, só que com os pontos fechados, ó. Com os mesmos pontos. Menos 3 e 3. Também com cavidade para cima. Menos aqui. Olha o que aconteceu. Eu quero que é positivo. Ó. Também, a única diferença, ó, menos infinito a menos 3 fechado, união 3 fechado. O que aconteceu? Lembra que nas duas partes eu tenho que ter uma interseção? A gente vai verificar que tem interseção sim, ó. Na primeira parte. Está aqui. E na segunda parte, está aqui. Tá falhando o piloto, não tá dando para ver, não. Eu vou tentar melhorar aqui. Melhorou? Melhorou. Show. Então, ó, primeira e segunda parte estão aqui. O que vai ser a resposta do domínio? Só onde houver interseção. Aí eu separo, igual eu fiz naquela questão anterior. Ó. Tem intervalo aqui? Tem. Aqui tem. Então desce. Tem nos dois, desce. Não tem, não desce? Tem, tem. Ou seja, meu domínio final, que é o domínio da função, é menos infinito a menos 3 aberto, união 3 a mais infinito aberto. O que aconteceu na resposta, gente? Qual o domínio da minha função? O que aconteceu com o meu domínio? Olha esse domínio e olha esse aqui. O que aconteceu? O que vocês acham? Ué, ele bateu? Não sei. Bateu? Eu acho que ele ficou oposto. Não por causa do infinito, né? No caso, a função de cima é como se tivesse pintado o meio. Ah. Ó, eu vou fazer o desenho do intervalo desse aqui, ó. Como é que ficaria? Seria isso aqui, ó. O desenho do domínio é esse aqui. Olha o desenho do domínio que a gente encontrou. Tá igual? Não. Ou seja, a gente calculou o domínio da função que ele deu e verificou que o domínio não pertence ao domínio pedido.
Qual o domínio que ele pediu, qual a relação, qual o domínio que ele pediu entre menos 3 e 3? E a gente viu que esse domínio não existe na função. Concordo? Concordo. Ou seja, a letra A gente não vai conseguir determinar onde a função é crescente, decrescente, nem os seus pontos máximos e mínimos locais. Porque a gente só pode verificar se na relação o domínio está constante e não está constando. Se não está constando, eu não posso verificar. Fim de questão. Olha que interessante essa questão. Tá? No caso, então, eu não preciso tentar resolver esse log, eu só preciso estudar o sinal e entender as propriedades da raiz, do log, para poder fazer, né? Ou seja, tem que saber domínio. É uma questão muito clássica de AD. Tá? Um conselho. Vocês vão. A questão é o que eu falei lá no início. O que é achar crescente, decrescente, máximo e mínimo? Que eu falei. A gente vai trabalhar as derivadas. Então, quando você bater o olho no log, você, caramba, eu vou ter que derivar o log com raiz. Primeira coisa de tudo, não se assustem. Se a função é logaritmo, tá? É um logaritmo na função. E dentro do logaritmando tem uma raiz. Opa, calma aí. Como é que eu vou calcular crescente e decrescente se eu não sei qual o domínio? O que vocês vão verificar primeiro? Domínio. Mas, Kleber, como que eu vou saber se toda questão que eu tiver que derivar eu vou ter que calcular domínio? Outro macete. Ele deu isso aqui no enunciado, ele escreveu, tá exatamente do jeito que ele colocou lá. Crescente e decrescente, aí deu essa relação na letra A. Relação, domínio, ou seja, a sua resposta tem que constar no domínio de menos 3 a 3. E a gente viu que eu só posso derivar essa função. Como é que eu vou derivar ela se ela não está naquele domínio? Ou seja, ganha tempo na... Tempo não, que a gente teve um trabalho, né? Mas assim, não precisei derivar. Beleza? Mas aí, se tivesse no domínio, então, eu derivaria depois. Beleza, você ia bater o domínio? Agora eu posso. Aí você derivaria, derivou, estudava o sinal. Quando a gente estudar o sinal da derivada, a gente obtém crescente, decrescente e máximo e mínimo. A gente vai fazer na letra B. Mas a minha pergunta é, em relação a essa verificação do mínimo, alguma dúvida? Eu queria saber o que é máximo e mínimo local. Eu não tinha visto essa nomenclatura. Em cálculo? Não, máximo e mínimo local. Ah, sim. A gente vai verificar. Na letra B a gente vai fazer isso. Beleza? Ou seja, letra A eu não posso verificar. Fechado? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Então aí é só dizer que não há como verificar, porque o domínio encontrado é diferente do domínio que foi proposto. Tipo Exatamente. Isso. Fim de questão. Tá. Vou apagar aqui, tá? Letra B. Vamos para a letra B. Letra B. Ele deu relação também, ó. Mesmo exemplo da questão anterior, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, ele deu uma relação, ele deu um domínio, ó. Olha o domínio aqui, ó. 0 é infinito. O que é 0 é infinito? Vou fazer aqui a reta dele, ó.
é aberto. Então, bolinha aberta no zero. E mais infinito, mais infinito. Esse aqui é a resposta do meu domínio. Aí você olha essa função inteira. Existe alguma restrição na função g de x aqui? Nos denominadores? Que tem que ser diferente de zero? Não, porque já é, né? Um é 2, outro é 4. Tá, entendi. Ok. Mas tem, olha bem. Achou? Bom, tudo tem que ser maior que zero. O que está no logaritmando tem que ser maior que zero. Ou seja, domínio de G vai ser o quê? X tem que ser maior que zero. Só por conta do logaritmo. Aqui não tem restrição nenhuma, só o logaritmo. É o que vai mandar na função essa aqui. Ó. O que é x maior que zero? Ó, bolinha aberta no zero e bateu? Sim. Se bateu, eu posso verificar. Agora sim, os domínios batem, eu posso verificar se é crescente ou decrescente e os máximos e mínimos. Ok? Então, para eu verificar o domínio, eu só preciso pegar o log. Nessa questão. Porque, ó, quadrática elevado a 1 são funções polinomiais. Polinomiais, qual o domínio? São todos os reais. A única restrição que eu tenho aqui é a logarítmica. E o seu logaritmando, que tem que ser maior que zero. Ok. Como ela é composta, toda ela faz parte do log também. Tá? Como bateu, a gente vai para a questão em si. Então, vou apagar. Está gravado, vou apagar. Alguém quer anotar? Foi. Vamos começar. Agora sim, vamos para a matéria da semana. Então, primeiro, verificar se é crescente ou decrescente. É calcular a sua derivada. Encontrando a sua derivada, vou derivar aquilo lá. Ó. Derivada de meio x ao quadrado. Vou jogar 2 dividido por 2 vai dar 1, vai dar x. Mais derivada de 4x. 4. Derivada de 7 quartos log de x. Vai dar, ó. Repete o 7 quartos. Derivada de log de x, a mesma coisa que derivada de ln. É 1, então é 7 quartos multiplicado 1 sobre x. Então, arrumando para ficar bonitinho. Derivada de g de x, x mais 4, mais 7, mais 7 sobre 4x. Lógico, né? Tenho x aqui, x em cima. Eu vou simplificar a minha função. Ou seja, vou fazer NMC direto aqui. Ó. Então, derivada de g vai dar 4x ao quadrado mais 16x mais 7 sobre 4x. Essa é a minha derivada. Não tem mais o que fazer. Não tem como fazer mais nada em cima nem embaixo. Olha que interessante. A minha derivada é uma função quociente. E já vou avisando, quando for trabalhar crescente, decrescente, máximo, mínimo, concavidade para cima e para baixo, geralmente vão ser funções quocientes. A sua derivada vai resultar no quociente. Tá? É para dar trabalho mesmo. Por quê? Achei a minha derivada, aqui começa a verificação aonde ela é crescente e decrescente. Lembram? A função g, ela é crescente aonde a sua derivada for positiva. G é decrescente aonde a sua derivada for negativa. Mas como eu faço para saber aonde a derivada, que é um quociente, é positivo e negativo? Estudo de sinais. Vocês vão descobrir aonde a derivada é positiva e negativa estudando os seus sinais. Então, é só estudar o sinal. Estudando os sinais de derivada de G. Vou
fazer aqui que não vai caber aqui. Como que eu estudo o sinal do G? Como é quociente, eu estudo o sinal de cima, depois eu divido pelo estudo de sinal de baixo. A de cima, 4, minha tinta, 4x ao quadrado mais 16x mais 7 é uma parábola e vai me dar raízes. Quais são as raízes da parábola? Deixa eu ver. 256 de 4, 28, 256, vai dar 144. Meu delta aqui deu 144. De vocês deu isso? Caraca, mano. Ódio. Possível. Tá? Meu delta deu 144. Cento e quarenta e quatro dá a raiz certinha, dá 12. O que foi que alguém falou? Tá enxergando agora, Aline? Aline, foi? Tá enxergando? É embaçado. Deixa eu ver aqui. Melhorar aqui. 4. Então, achei delta 144. Melhorou? Beleza. Bom, eu vou ter 12. Então, eu vou ter menos B menos 16. Menos 12 menos 28. Nossa. Vamos lá. Então, raízes. Eu vou ter menos meio. E qual a outra raiz que eu vou ter, gente? Acharam as raízes aí? Tá? As raízes vão ser menos 7/2 e menos meio. Essas duas raízes aqui, tá? Agora, ó, aqui embaixo, 4x é uma reta que vai passar no ponto 0, que vai estar para cá, para frente do menos meio. Uma reta crescente, para cá tudo negativo, para cá tudo positivo. Aqui é uma parábola com cavidade para cima. Meu A é positivo, é mais 4. Aqui negativo, aqui positivo. Por quê? Com o estudo dos dois, eu consigo saber os sinais da derivada
O resultado vai ser o sinal da derivada. A derivada não é essa divisão? Então, eu vou dividir os sinais que eu encontrei. Ó. Vou descer os pontos que eu encontrei. Menos 7,5. E repare, estou separando os setores exatamente para isso. Ó, menos meio. E... vamos para cá. E o ponto 0. Melhor, esse 0 ficou feio. Esses 3 pontos, eu vou estudar os sinais como? Ó. Eu quero saber como é que se comportam os sinais. Nesse setor, é tudo positivo, aqui tudo negativo. Não é divisão, mais dividido por menos, aqui resultou. Esse intervalo é negativo. Nesse setor, menos com menos, mais. Nesse setor aqui, mais com menos, menos. Nesse setor final, mais com mais. Aqui tem mais também, tá? Mais com mais, mais. Aqui, gente, já está a resposta. Qual é a resposta? Aonde a derivada é positiva, a função é crescente. Aonde o resultado é negativo, a função é decrescente. Aqui a gente já vai responder. Aí o que eu falei mais cedo, que vocês não estavam ouvindo, mas está gravado. Não precisa, o que ele quer? O intervalo, os intervalos onde a função é crescente e decrescente. Não precisa escrever a função f, a função g é crescente. Não. A função ser crescente é a mesma coisa que a sua derivada ser maior que zero. Então, não precisa escrever a função é crescente. Isso aqui simboliza f é crescente. Tá? F é crescente é a mesma coisa que escrever isso aqui. Então, escrevam assim. Uma derivada é maior que zero. Aonde? Aí você bota intervalo. Que intervalo é positivo? Ó, de menos 7,5 aberto a menos meio. E também aqui, ó. Então, eu dei um salto. Então, união de zero a mais infinito. Quais os intervalos que a função é decrescente? É onde a sua derivada for menor que zero. Ou seja, onde é negativo. Negativo, ó, nesse aqui, que vem do menos infinito até menos 7,5 aberto. E aqui também, ó. Então, deu um salto daqui para cá. Então, união menos meio até zero. Esses são os intervalos onde a função é crescente, decrescente. Não precisa escrever crescente, ó. Tá? Aqui é decrescente. Ou vocês escrevem f é crescente e f é decrescente, ou só escrevam a derivada é positiva e negativa. Dá no mesmo. Crescente e decrescente, entenderam? Alguma pergunta? Como que eu coloco isso no gráfico? No gráfico? Não, peraí, porque aqui você fez o estudo do sinal, não foi? Isso. Isso, beleza. Mas por conta dela ser crescente ou decrescente, não preciso fazer daquela... colocar justamente ele no gráfico, colocar os pontos máximos e mínimos, é isso que eu estou querendo saber. Mais para frente, sim, mas essa questão aí não pede isso. Ah, ok. Mais para frente a gente vai ver, fica tranquilo. Mas aqui o que ele quer? Aonde é crescente e decrescente. Ou seja, generalizando a matéria da semana, é derivar a função, derivou, o que vai acontecer para a gente aqui? Geralmente vai dar essa função, vocês vão mexer e vai cair numa função quociente. Não se assustem. O importante é a função estar na melhor forma possível. O que é a melhor forma possível? Parábolas e retas. Por quê? Derivei e encontrei, estudo o sinal de cima, estudo o sinal da de baixo, e já que é divisão, divide tudo, você encontra a derivada. O sinal te leva à resposta.
Mas aí ele pediu para encontrar os pontos de máximo e mínimo local. A gente vai encontrar. Primeiro, não, além disso, ele pediu crescente e decrescente. Sim, é isso. A minha pergunta é, crescente e decrescente foi? Sim, ok. Ótimo. Por quê? Eu vou apagar aqui então. Posso apagar ou mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu ver o chat aqui, ver se alguém perguntou. Eu tenho uma pergunta, mas é mais em relação, por exemplo, lá em cima ele deu G, aí intervalo aberto, 0, depois mais infinito, também é aberto. Eu queria saber se, por exemplo, se no domínio a gente... Vamos dizer que lá em cima tivesse 3 e 3. E se no domínio a gente achasse de 3 a mais infinito. A gente faz também? Porque... Na resposta você encontrasse de 3 a mais infinito? Isso, na resposta do domínio. Você só ia trabalhar a parte de 3 a 3 daqui. Ah, tá, entendi. E se fosse o inverso, aí não dava para fazer. Isso. Isso aqui é o que está falando assim. Você tem que calcular desde que pertença a isso aqui. Ah, tá. Isso aqui na matemática a gente chama de premissa. O que é premissa? Você tem que calcular em cima disso aqui. Tá? Essa é a nossa premissa. Foi? Entendi. Então, vou apagar aqui para a gente continuar agora. Por que eu vou apagar só aqui? Ó? Eu já tenho o estudo que eu preciso para calcular os máximos e mínimos. Tá? Agora, ó. Quando eu falo de máximo e mínimo, tá? Então, o que serve para a gente? Quando falar de máximo e mínimo local, a gente quer saber aonde a nossa derivada é zero. Máximos e mínimos locais são pontos críticos. E os pontos críticos eles são encontrados quando a nossa derivada é zero. E eu posso afirmar para vocês que nós já encontramos todos os nossos... Todos não. Para os máximos e mínimos locais, a gente já encontrou os pontos críticos. Sabe quem são? Alguém pode me dizer? Menos... É que não dá para enxergar direito. Menos 2 sobre 2 ali? Não, menos 3 sobre 2. Menos 7. É, e o outro ali, né? Meio, menos meio? É que eu não tô enxergando direito. Só esses dois são pontos críticos. É, da função toda, né? É isso daí. Ou seja, o zero não entra, né? Não. Por quê? Porque... Peraí. Aqui tá difícil de enxergar um pouquinho. Vou botar a função aqui, ó. Quem é minha derivada? A gente achou 4x ao quadrado mais 16x mais 7 sobre 4x. E a gente verificou que a derivada tem que ser zero. Então, estou verificando isso aqui, não é? Isso. Aqui a gente vai determinar os pontos críticos. Então, vamos calcular isso aqui, né? Isso aqui tem que acontecer. Olha o que vai acontecer, ó. 4x passa para lá. Sobrou só essa aqui. 4x passa para lá vezes 0, sumiu 4x. Olha quem sobrou. Só essa aqui. Por isso, únicos pontos críticos, ó. X igual a menos 7,5 e x igual a menos meio. São os únicos dois pontos aqui que a gente vai ter. Aí acaba a questão? Tá? É a mesma questão. Não, mas aí acaba a questão? Não, agora a gente vai definir, ó. Por quê? Achei os dois pontos, não achei? A minha pergunta aqui importante é:
São só esses 2 pontos pela regra? Ou alguém discorda? Que o 0... Alguém acha que o 0 também entra? O 0 ele entra porque foi fornecido no primeiro domínio? Não sei. Uhum. É isso? Na verdade, o 0 ele é um ponto aberto, né? Então, ele entra, mas ele é aberto. Isso. É isso aí, ele é aberto. Mas olha que interessante. Volta para o domínio. Olha o domínio. 0. Zero aberto. Aberto. Ele não pode entrar, né? E mais. Outras partes que a gente encontrou. Menos 7,5, não é? A gente verificou que menos 7,5 é um ponto, é um ponto, não é? É um ponto e menos meio é outro ponto além do 0, não é? Sim. Vamos para o domínio de novo, que é o domínio da questão, né? O domínio? No caso, ele não entra no domínio. Nenhum, né? Ó, esse não entra porque é negativo. Negativo não pode estar aqui, pode? Não entra. Negativo. Então, a gente não pode verificar se são ponto de máximo e de mínimo. Porque eles não estão dentro do domínio. Então, assim, é uma questão que a gente usou a mecânica, ótimo. Isso aqui vocês têm que saber, tá? O que a gente fez aqui. Mas a parte teórica ainda me impede de calcular o máximo e o mínimo. Eu consegui calcular aonde ela é crescente e decrescente, perfeito. Agora, eu não consegui calcular os seus máximos e mínimos. Então, eu posso dizer que o máximo e mínimo ele não pode ser encontrado porque os pontos que nós achamos, eles são menores do que 0 e ele é aberto 0 mais infinito, é isso? Não faz É isso? Na verdade, nós temos um porém aqui. Eu esqueci de comentar com vocês. Na resposta da parte crescente, a gente achou aqui, não foi? Ó. Certo? Não foi o que a gente achou aqui, crescente e decrescente? Sim. Tá, vai lá. Esse intervalo crescente é quem? É o mais infinito. É o nosso domínio. Aí eu pergunto, esse intervalo aqui, que também diz que é crescente, ele está no domínio? Não. Mas esse aqui não, porque ele é aberto, né? Aham. Esse aqui tá? Tá. Então, a única parte, eu tinha colocado, corrijam aí para mim, a única parte crescente que eu posso considerar é só a que pertence ao domínio. Essa parte está no domínio? Não. As partes que são decrescentes, ó, que é essa e essa, estão no domínio? Não. Então, faça um favor para mim, quem anotou. Não temos partes decrescentes também. Nessa questão, a gente só tem esse intervalo que é crescente. Por quê? Por causa do domínio. Nós estamos na semana de crescente e decrescente, máximo e mínimo, mas antes tudo está girando em torno do domínio. Olha que interessante a questão, tá? Então, muita atenção com o domínio, tá? Então, a única resposta aqui, ó, F é crescente em 0. E só. Não tem parte decrescente, nem tem a outra parte crescente, por causa do domínio. Outra forma de vocês escreverem a resposta. Vocês podem escrever que a função é crescente em todo o domínio. Por quê? Qual o domínio? Ó, F é crescente em todo o domínio, porque o domínio é de 0 a mais infinito.
ou só escrevam a parte que pertence ao domínio. E a gente não tem ponto de máximo e de mínimo, por quê? Quando a gente for verificar ponto de máximo e de mínimo, a derivada é zero. Quando a derivada for zero, a gente só vai encontrar que pontos? Esses dois aqui. Ó. E esses dois pontos não pertencem ao domínio. Aí tá falando máximo e mínimo local. Quer dizer o quê? Que é dentro do domínio, isso? Isso. Eles, para verificar máximo e mínimo, eles também teriam que pertencer. Quais foram os pontos máximos e mínimos que eu verifiquei? Ó? Verificar máximo e mínimo local é onde a derivada é zero. Então, a gente pegou o resultado da derivada e igualou a zero. Quando isso aconteceu, sobrou essa conta. Sobrou essa equação. Nessa equação, eu só tenho dois pontos. Menos 7,5 e menos meio. Só que esses dois pontos são negativos. E eles não pertencem ao domínio. Os únicos dois pontos que a gente poderia verificar se são máximo e mínimo, são esses dois, não pertencem ao domínio. Por isso, não tem ponto de máximo nem de mínimo nessa questão também. Mas eu posso explicar para vocês como a gente encontraria. Qual é a mecânica para isso? Tá? Posso apagar o lado direito aqui? Posso? Pode. Então, ó, gente, o que é máximo e mínimo? Exemplo. Rapaz, eu tô triste de caneta. Meu Deus. Vou botar aqui, ó. Digamos que vocês derivaram a função. Tá, não é essa mesma função daqui. Vou até apagar o resto. Então, o que é verificar ponto de máximo e de mínimo? É aproveitar o estudo de sinais da derivada que vocês encontraram lá no final, onde fez a outra questão, e observar cada ponto. Cada ponto que vocês encontraram aqui da derivada, ele é um ponto crítico. Desde que pertença ao domínio. Mas digamos que pertenceu ao domínio. É outra questão. Achou que está no domínio? Perfeito. Vocês vão para o ponto. No ponto 3, olha o sinal pela esquerda e pela direita. Imagine uma curva. Sempre uma parábola. Que passa por aquele ponto. Se eu fizer uma parábola passando por esse ponto, a parábola pela esquerda está crescendo. E pela direita está caindo. Aonde o meu ponto, na parábola, o meu ponto está onde? No pico ou lá embaixo? No pico. Se está no pico, aqui não é um valor para x, ó, eu tenho que x igual a 3 Vou melhorar. Eu tenho como máximo local, primeiro máximo local, quando estiver no pico. X igual a 3. Agora, ó, qual outro ponto que eu tenho? Ponto 5. Imagina uma parábola pela esquerda. Pela esquerda está caindo, está caindo pela esquerda. Então, vem caindo pela esquerda até o ponto. Ó. Pela direita, ela sobe. Então, ó, está onde? No pico ou está lá embaixo? Está embaixo. Quando está embaixo, é mínimo local. Quando estiver em cima, é máximo. Quando estiver embaixo, é mínimo. Então, um mínimo local aqui, x igual a 5. Próximo ponto, 7. Pela esquerda do 7, está subindo. Então, vou fazer aqui, ó, subindo. Ó. E pela direita do 7, está fazendo o quê? Está subindo. Subindo. Então, eu vou subir. Né? E agora? Mas aí é um ponto de não reflexão, tá né? Nem no pico e nem embaixo, não é? É. Como não está nenhum nem no outro, esse aqui não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Mas É um ponto de inflexão, né? Isso, mais para frente nós veremos que é um ponto de inflexão. Ainda não é, ele é quase um ponto de inflexão. O inflexão depende da segunda derivada, mas isso que eu ia perguntar. digamos que esse aqui ele é um candidato a um ponto de inflexão, tá? Mas, e como que a gente faria para achar o máximo global?
Também vai ser com a segunda derivada. Ah, tá. Máximo global, posso explicar rapidinho. Você pega a segunda derivada, tá? Aí você achou lá, resultado da segunda derivada, 4x mais 6. É só você pegar o que você encontrou da segunda derivada e usar quem? Os pontos da primeira derivada. Quais? Vamos pegar como se fosse essa questão aqui, ó. Se eu derivasse a função g de novo, e encontrar g, segunda derivada de g de x, aí daria isso aqui, 4x mais 6, por exemplo. Vocês pegam os pontos que vocês encontraram na primeira. Primeiro ponto da primeira, não foi o 3? E você joga aqui. G, segunda derivada de 6. Daria 24 mais 6, 30. Segundo ponto. Perdão, falei 6 não, aqui é 3. Estou viajando. 12 mais 6, 18. Segundo ponto. 5. 20 mais 6, 26. E 7. 28 mais 6, 34. Então, você perguntou mesmo, verificando os máximos globais, né? Isso. Máximo global é quando você substitui um ponto do primeiro derivado. Qual vai ser o máximo global? É o maior valor. Perdão, maior valor. É o menor valor possível, substituindo os pontos. Qual dos três aqui foi o menor resultado? 18? 18. Não entendi essa parte que você falou. Deu, ó, 18, 26 e 34. Não foi isso que deu? Sim. Qual deles aqui se eu quero saber, a inverte. É o ponto 3, né? O ponto 3 é Isso. o que dá Aí o resultado. aqui, quando a gente trabalha a gente chama de teste da derivada segunda, o nome disso, da matéria. Pelo teste da derivada segunda, você deriva de novo e pega os pontos da primeira derivada. Aí você verifica os resultados. Vai ser máximo global, olha que interessante. Máximo global quando for negativo. Tá? Máximo global se der um resultado negativo. Tem algum resultado negativo aqui? 18, 26, 34? Não. Não. Como não teve resultado negativo, não existe máximo global. E vai ter mínimo global quando o resultado for positivo. Lógico, qual vai ser o mínimo global? Global, a gente chama de absoluto aqui na matemática. É o maior possível. É o positivo e o positivo maior. Qual o maior positivo aqui? 34. Então, 34. Mínimo global x igual a 7. 7. Não é o resultado, é o valor do ponto. X igual a 7 é o mínimo global. Ó, mínimo local, 5. Só que aqui eu peguei de uma função diferente, tá? Mas só para Aí o gráfico seria diferente daquele que você fez ali, né? Seria Tá. Mas eu estou explicando para vocês só a mecânica. É assim que a gente encontra máximo e mínimo local e máximo e mínimo global. Sempre assim. Beleza? Ok. Bom, gente, nosso tempo se esgotou, mas foi uma tutoria bem produtiva. Alguma pergunta a mais antes da gente fechar aqui? Tranquilos? Não, deu para entender, mas... deu. Foi. Fica tranquilo, a gente está no começo da semana. Semana que vem a gente ainda vai estar trabalhando isso, tá? Não tem correria, não. Beleza? Ok. Semana que vem. Até que o conteúdo da D é da semana passada, mais, né? Isso, então, a gente pode trabalhar com mais calma. Beleza? Semana que vem a gente pode continuar vendo isso aqui, sem problema. Não adianta correr contra o relógio também. Tá? Essa matéria na matemática ela é bem avançada para a gente que é da matemática. Então, assim, não adianta correr com vocês. Eu só quero que vocês entendam o que é importante vocês saberem. Derivar, tá? Tem que estar bom em derivado, deixar a função da melhor forma possível. Ou seja, simplificar ao máximo a nossa função derivada. Por quê? A gente vai ter que estudar o sinal da derivada para encontrar crescente, decrescente,
encontrar concavidade para cima e para baixo, que a gente não estou tendo a gente fazer hoje, mas envolve a segunda derivada. E, além disso, a gente vai estudar o sinal da primeira para verificar máximo e mínimo local. E vai ter que usar a segunda derivada para encontrar os globais também. Beleza? Kleber, só me tira uma dúvida, por favor, relacionada a AD. Eu tenho aqui a questão 1, que ele pede para a gente marcar o item correto. Do custo, da receita, da empresa, beleza, para marcar. Tá. E aí, na segunda, ele pede para a gente justificar a resposta do item anterior. No caso, o cálculo, ele vem na segunda questão, não é isso? E a primeira é só indicar a letra? Você sabe dizer isso? É isso. Seria uma questão de marcar, né? Então, aí a primeira a gente só indica a letra correta e a segunda a gente justifica aquela marcação, tipo isso? Isso mesmo. Como a segunda ele pede o justificativo da primeira, melhor ainda. Ok, beleza. Beleza? Tá bom. Beleza, então, gente. Então, até semana que vem. Obrigado, Kleber. Valeu. Boa noite aí. Valeu muito a tutoria. Nada, abraço. Boa noite. Boa noite.